259.990 é o preço dessa picape aqui, Ram Rampage na versão de entrada Rebel, só que com motorização a gasolina. Será que vale a pena você pagar isso nessa picape? Você vai ficar sabendo disso a partir de agora e roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e, claro, não se esqueça de deixar o seu like e seu comentário. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu te respondo. E não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação com a Instacarro e bora pro teste. A Rampage é a primeira picape da Ram que é desenvolvida fora do mercado norte-americano. Desenvolvida aqui por um time de engenheiros do Brasil e lá dos Estados Unidos, ela foi montada na plataforma Small Wide, que é a mesma plataforma compartilhada com Fiat Toro, Jeep Compass e Jeep Commander, por exemplo. Mas quando você bate o olho, você realmente associa que a Rampage é uma Toro, mas tem alguns detalhes que dá para te mostrar essa diferença. Primeiro, ela é 41 mm mais larga do que a Fiat Toro, e ela também tem 60% dos materiais de estrutura diferentes da Fiat Toro, tem conjunto de suspensão diferente, conjunto de freios, motorização e boa parte das chapas de carroceria. Mas ela não é só mais larga, ela é também 46 mm mais alta, 83 mm mais comprida e tem 4 mm a mais aqui no entre-eixos para poder favorecer aqui um pouco do espaço interno. E também não só isso, ela também tem cerca de 30 mm a mais do que a Fiat Toro. Então, quando você olhar uma Toro e uma Rampage assim de perto, você vai ver que realmente ela é uma picape maior. Falando agora em design, essa versão Rebel é uma versão mais focada no off-road, portanto ela tem um visual um pouco mais simples, mas apesar de simples, ela é bem equipada. Então ela tem aqui os detalhes em preto, plástico simples, nada de cromados, mas ela tem os faróis aqui de dupla função em LED, farol de neblina também em LED com função cornering lights, que quando você vira o volante para fazer uma curva, ele vai acender no ponto para poder te ajudar a fazer o contorno dessa curva, iluminando o ângulo que você vai entrar. Tem também o sistema ali debaixo da placa, naquele quadradinho, o detalhe do piloto automático adaptativo e também do sistema de frenagem de emergência. Aqui na lateral são rodas de 17 polegadas com pneus todo terreno para você utilizar quando você vai colocar esse carro para andar com ele em terra mesmo. Aqui na traseira, mais detalhes interessantes dessa picape. Primeiro que ela tem um escapamento duplo, sensores de estacionamento, câmera de ré posicionado bem alto aqui. E um detalhe interessante, talvez seja o maior easter egg dessa picape, é nessa lanterna aqui, que nesse ponto ela tem a estilização da bandeira dos Estados Unidos. É bem discreto, seria um easter egg, digamos assim, dos últimos que eu vejo, um dos mais discretos e dos mais interessantes. Falando de caçamba, ela é maior do que a da Fiat Toro, lá 937 litros, aqui 980, e a capacidade de carga também tem uma pequena alteração, lá de 1.010 kg e aqui de 1.015 kg. Espaço suficiente para você transportar o que você precisa e também para carregar o que você precisa com relação a peso. E claro, com alguns porta-copos aqui para quando você for fazer sua viagem, quando for curtir o momento com a picape e curtir sua bebida na maior tranquilidade possível. Agora, bora lá para o interior. Aqui no interior é que a Rampage fica realmente bem diferente da Fiat Toro. De um modo geral, a gente tem aqui novos materiais, deixando ela com mais requintada. Então, a qualidade do couro do volante é um couro de muito boa qualidade, ele tem uma estrutura um pouquinho mais rugosa, muito legal do toque aqui no volante, um volante mesmo padrão da linha Jeep, inclusive com os mesmos botões aqui da linha do Compass, do Commander, mas voltado aqui para as características da Ram. Então a parte central com o carneiro aqui estilizado, como se fosse uma pedra polida, um detalhe aqui imitando uma costura, e também da parte tecnológica desse carro é bem interessante. Então nós temos ali o painel de instrumentos de 10.3 polegadas e uma central multimídia de 12.3. Essa central multimídia ela tem GPS nativo, mas ela também pode espelhar as funções pelo celular sem fio. Então Android Auto e Apple CarPlay, basta você conectar aqui e espelhar as funções que você precisa. Ponto importante também é que ela tem aqui o carregador de celular por indução, tem a refrigeração aqui, tem uma saída de ar-condicionado, então você não precisa se preocupar que o celular vai superaquecer nessa função, funciona muito bem. Nesse console central aqui que é elevado, a gente tem algumas funções importantes, começando aqui pela alavanca seletora de marchas, que nela você já tem uma primeira percepção que você está num carro mais premium. Essa peça é uma peça metálica, usinada, não é uma peça plástica, e no movimento você percebe que ela tem um peso que te remete a algo mais importante. Então não é uma peça leve, não é uma peça que te dá a sensação de fragilidade. Realmente ela te dá a sensação de robustez.
E continuando aqui nessa parte central, a gente tem também a função do freio auto-hold, aqui a função também de controle de tração e principalmente auxiliar de descida em rampa e o 4x4 reduzida, que te ajuda bastante nas funções off-road. Mais detalhes importantes aqui no interior, a gente tem o ar-condicionado de 2 zonas com saída para os passageiros da traseira e 7 airbags. Aqui atrás talvez seja o ponto que menos remeta a uma picape da Ram, dessa picape como um todo. Então espaço traseiro mesmo com os 4 mm a mais no entre-eixo, isso pouco refletiu aqui no espaço interno. Então o banco dianteiro na minha posição de dirigir, eu tenho aqui praticamente 2 dedos para o banco da frente, então eu não conseguiria esticar tanto minha perna, mas eu consigo mexer bem as pernas aqui porque tem uma boa altura, né, entre o banco e a parte inferior. Então consigo me mexer aqui e conseguiria de certa forma fazer uma viagem de uma maneira tranquila. Passageiro central também conseguiria, porque o túnel central não é tão alto, ó, é pouca diferença de altura da parte central para as outras partes. Se for alguém mais espaçoso, vai ter aquela briga de pé para cá, pé para lá, mas dá para você viajar tranquilo. Ponto importante de falar desse carro é com relação aos bancos de couro. Na frente ele tem uma ótima anatomia, tem regulagens elétricas para motorista e passageiro, e o mesmo padrão de qualidade dos bancos lá na frente a gente encontra aqui atrás. Banco perfuradinho aqui na parte de encosto, na parte de assento e um couro padrão Ram realmente. E por fim, da parte do interior que faltou, é falar sobre o sistema de som desse carro. É um som de muito boa qualidade, Harman Kardon de 10 alto-falantes e 360 watts. Então, se você não vai conseguir ouvir o som do escapamento, porque essa aqui não é a versão RT, sistema de som aqui para você curtir sua música, você vai aproveitar muito. E para mostrar para vocês como essa picape se comporta no dia a dia, bora pro test drive. A Rampage, nessa versão Rebel a gasolina, vem com o motor Hurricane 4, que é o mesmo que equipa o Wrangler lá nos Estados Unidos, de 4 cilindros 2.0, mas que rende 272 cavalos de potência e 40,8 kg de torque. Isso combinado a uma transmissão ZF de 9 marchas e tração integral sob demanda. É uma picape que é muito boa de você andar aqui na cidade, porque o câmbio tem um comportamento muito liso na troca de marchas, então você não percebe praticamente troca de marcha nenhuma. É um carro muito confortável para você andar na cidade e na estrada, mas se você precisar pisar, ó, tô no modo normal. Se eu precisar que ela ande mais, tem o botão Sport. Acionando o botão Sport, já muda os parâmetros aqui no painel, fica tudo vermelho. E olha o tanto que esse carro acelera. Ó, vou passar o farol aqui. E é uma curva, hein, ó. Anda muito. É justamente esse o ponto que mais me encanta aqui na Rampage. É você ter uma picape que tem um comportamento de carro esportivo. Ela anda demais. Isso porque não é a versão RT. A RT ainda tem uma pimenta a mais para deixar o carro ainda mais rápido. Essa picape aqui faz de 0 a 100 em 7.1 segundos. A RT faz em 6.9. Então é pouca coisa, mas é aquele pouquinho, aquele detalhezinho que faz você ter uma experiência diferenciada no carro. Fora isso, outros pontos importantes para a gente ressaltar, que não é só desempenho, não é só ter uma picape que seja muito legal de você dirigir. A Rampage, como um dos principais pontos dela, é como ela é confortável para você rodar, seja no trajeto urbano, seja em cidade. O principal ponto dela é a calibração da suspensão, então você tem uma suspensão que absorve muito bem os impactos da via andando na cidade, e é extremamente firme e precisa quando você precisa andar com ela um pouco mais de velocidade. Muito próximo ao que você teria de um comportamento de uma suspensão de um sedã se ela tivesse um curso absurdo como tem a desse carro. Então é até difícil mensurar, só num test drive mesmo você consegue equalizar e sentir realmente como é o comportamento dessa picape. Isso porque nessa configuração aqui na Rebel, a gasolina, ela tem pneu todo terreno, não é um pneu focado para você utilizar em aceleração dentro da cidade, não é um pneu assim muito justo em aderência urbana, mas o desempenho surpreende demais. Desempenho de aceleração, a questão de conforto de rodagem, a precisão da sua tocada em direções mais ofensivas. É uma picape absurda, né? Quem fala que essa picape aqui
é igual a Toro, não sabe o que está falando. É completamente diferente. E essa questão de calibração da suspensão também é um ponto que difere bastante essa picape da Toro, porque ela tem sim o conjunto de suspensão independente nas 4 rodas, mas ela tem também como o diferencial de proporcionar uma condução muito mais próxima ao que seria de uma outra picape da marca Ram, que são picapes mais voltadas ao trabalho, picapes muito parrudas, mas que quando você precisa de desempenho, quando você precisa de um comportamento exemplar em estrada, conseguem te entregar isso. E é mais ou menos o foco do que essa picape tem aqui. E por fim, talvez um dos pontos interessantes de ressaltar desse carro é o sistema de freios deles. Apesar de ser uma picape, tudo bem, ela tem um desempenho mais caprichado, é raríssimo você ver uma picape com sistema de freio a disco na traseira e ainda mais disco ventilado. É um ponto muito importante para te mostrar como essa picape aqui é focada em te oferecer sempre mais do que você espera. Talvez por isso ela seja uma picape tão boa para você usar aqui na cidade, que apesar do consumo não ser dos melhores, a gente fez uma média aqui rodando na cidade com trânsito moderado, a gente conseguiu uma média de 6,5 km por litro de gasolina, um pequeno trecho de estrada, saída de estrada, para quem conhece aqui em São Paulo, na Ayrton Senna, um trecho saindo da Marginal Tietê, indo até ali a região do aeroporto, tirando uma média, ela fez 7,4. É assustador se a gente parar para olhar e pensar que é uma picape que bebe só gasolina, nesse caso aqui. Então é um consumo mais elevado. Mas com tudo que ela te oferece, todo esse conjunto, e ainda te dá a condição de ser uma picape muito boa no off-road, talvez você não tenha uma picape com tanto custo-benefício em sua faixa de preço como essa daqui. Como concorrente, nessa mesma faixa de mercado, ela tem a Ford Maverick, que lá ela oferece uma dinâmica de condução muito mais próxima de um sedã, não tanto de uma picape, e essa daqui oferece uma condução mais off-road e um acabamento muito melhor do que a picape concorrente. Se fosse hoje escolher para o mercado, talvez no conjunto da obra a Rampage seja uma melhor opção. Mas e você? Qual você escolheria? Por R$ 259.990, apostaria na Rampage aqui Rebel ou você investiria para comprar uma Ford Maverick? Deixa nos comentários o que gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!